Queria então saudar a todos os irmãos e desejar graça e paz da parte do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez para prestarmos culto ao nosso Deus. Apesar de toda a situação que estamos a atravessar no país e no mundo, nós continuamos a prestar culto ao nosso Deus e quero então saudar a todos que estão aí em casa, acompanhando esse momento de culto, celebrando o nosso Deus, aquele que nos criou e aquele que continua a cuidar de nós. Ele está ainda no seu trono, sentado, dirigindo a história. Apesar dessa sensação que nós temos de insegurança, de perturbação, o nosso Deus é soberano e continua no trono, dirigindo o universo. E nós queremos reconhecer isso, e uma das formas de expressarmos o nosso reconhecimento é prestar-lhe o nosso culto. Estamos aqui esta manhã para prestar culto a esse grande e soberano Deus. E nós vamos fazê-lo da melhor maneira, começando com um tempo de reflexão, um tempo de oração, um tempo de introspecção também, pensando em tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e aquilo que deve ser a nossa resposta também para com a sua graça e a sua misericórdia. Então vamos ter esse momento de oração silenciosa enquanto ouvimos o prelúdio que será tocado. Vamos então em oração diante do trono da graça do nosso Deus. É uma grande verdade que o nosso Deus é um Deus de promessas, é aquele que faz promessas, mas também as cumpre, porque Ele é um Deus fiel. E nós estamos aqui como resultado da sua obra salvadora. Nós somos aqueles que foram alcançados pela graça do nosso Deus, mediante a obra que Cristo realizou na cruz, e os nossos corações foram purificados. Nós fomos perdoados e purificados pelo sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. E nós iremos fazer algumas leituras bíblicas aqui, algumas passagens bíblicas que nos falam exatamente, portanto, desta obra realizada pelo nosso Deus, através da morte
do Senhor Jesus Cristo, mas também da sua vitória sobre a morte. Então vamos fazer a leitura bíblica segundo o que estiver projetado. Ali na vossa tela, vão acompanhando a leitura responsivamente. Então diz assim a palavra do nosso Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado, afirmou João. O sangue de Jesus Cristo limpa, o sangue de Jesus Cristo purifica. E é no sangue de Jesus Cristo que nós então temos o perdão também dos nossos pecados. E podemos cantar louvando o nosso grande Deus, porque nós sabemos que foi pago um grande preço, um preço incomparável para que cada um de nós fosse redimido, resgatado e vivesse para Deus. Vamos então louvar esse grande Deus que nos salvou através da obra realizada por Cristo na cruz do Calvário.
marcha da Igreja Militante. Juntos vamos caminhando, peregrinando neste mundo, sempre com os nossos olhos postos em Cristo Jesus, porque Ele é o vencedor. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, por aquele que ganhou por nós. Então só temos razões para continuarmos a louvar esse grande Deus, aclamando o seu nome, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida e Ele está no controle das nossas vidas e Ele está no controle de toda a situação que estamos a experimentar neste momento. Então a nossa confiança não fica abalada nunca, porque nós sabemos em quem cremos e podemos aclamar então junto dEle. Vamos louvar ainda a esse grande e soberano Deus também.
confiar nesse grande e soberano Deus. Nada é igual às promessas que faz nas nossas vidas. Vou pedir à nossa irmã Filomena para nos dirigir uma palavra de oração, agradecendo, engrandecendo e louvando esse Deus tão maravilhoso que prometeu salvar-nos e Ele salvou-nos e continua a guardar a nossa vida, prometendo que aquele que começou em nós a grande obra, há de completá-la até aquele dia. Ele não falha nunca. E nós só o podemos louvar e agradecer também. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado porque estamos aqui a cantar. Aclama o Senhor toda a terra. Obrigado, Pai, porque nós temos esse privilégio de clamar, de te pedir, Pai, de te adorar em qualquer sítio onde nós estivermos. Neste momento, Pai, te pedimos que possas tocar os nossos corações da forma como Tu quiseres, Pai. Obrigada porque tudo que nós somos, o que temos, pertence a Ti e nós só temos que Te adorar e Te servir a cada dia, Pai. Não importa onde estejamos, possamos ser o exemplo da tua palavra, possamos ser o exemplo de Jesus, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos ao nosso Deus as bênçãos que continuam a derramar sobre nós e estamos a viver tempos difíceis, todos nós sabemos, mas também é um tempo de teste para a nossa própria fé. Nós continuamos a adorar esse grande e soberano Deus que nos salvou e continua a dirigir as nossas vidas. E é nesses momentos de dificuldades, também de alguma perturbação, digamos assim, é aquele estado normal que nós estávamos habituados, em que a nossa fé é testada, não é? E nós temos que viver a nossa vida sabendo que no controle de tudo está o nosso Deus. Então, queria aproveitar esse momento mais uma vez para saudar a todos os irmãos que estão nas suas casas, e em especial aqueles que estão a passar por algumas dificuldades de saúde. Sabemos que alguns dos nossos irmãos ainda não estão muito bem e continuamos a receber notícias de irmãos de outras igrejas também, pelos quais continuamos a orar, intercedendo ao nosso Deus, sabendo que esses momentos chegam, cada um de nós, mas isso não pode atrapalhar a nossa vida e o nosso compromisso com o nosso Deus. Antes, pelo contrário, a nossa dependência de Deus deve ser cada vez maior. E agora vamos ter um tempo de reflexão, de meditação da palavra do nosso Deus. E eu queria convidar a todos os irmãos que nos acompanham para abrir as suas Bíblias ou o seu aparelho de suporte, para refletirmos um pouco aquilo que o nosso Deus tem para nos dizer nesta manhã. E o texto que eu trago para os irmãos, para a nossa meditação, encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Evangelho segundo o evangelista Lucas, segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 7. Iremos ler então a partir do versículo 36 até o versículo 50. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus, e eu peço que os irmãos lá em casa também possam acompanhar. Diz assim: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores.
Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. Obrigado, Pai Santo, pela salvação que temos em Jesus Cristo e obrigado pelo poder do Evangelho que transforma vidas. Obrigado porque tu podes salvar mesmo aqueles que são tidos como casos perdidos, segundo a perspectiva humana. Nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu grande amor. Rogamos que tu fales aos nossos corações, que tu fales ao coração de cada um dos teus filhos, que tu fales ao coração daqueles que ainda não te conhecem, que estão à procura, que estão inquietos, que estão num beco sem saída. Ó Pai, através da tua palavra, possam encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo, aquele que traça o propósito da vida e aquele que dá sentido à vida também. Ajuda-nos a entender a mensagem que vem escrita na tua palavra, para que os nossos corações sejam alimentados. Esta é a nossa oração que fazemos de gratidão e de louvor, em nome de Jesus. Amém. Amados, este texto que Lucas nos apresenta aqui, só Lucas conta esse episódio aqui. No Novo Testamento nós temos pelo menos duas mulheres que ungiram o Senhor Jesus Cristo, que compraram um perfume caro. Alguns estudiosos acham que se trata da mesma mulher, mas tudo indica que a mulher mencionada nos outros 3 evangelhos, chamados, 2 deles sinóticos, e também no Evangelho de João, trata-se de uma mulher diferente daquela que Lucas refere aqui. Portanto, podemos concluir que, ao longo do ministério do Senhor Jesus Cristo, pelo menos 2 mulheres tiveram uma atitude parecida. Uma tinha sido aquela que Jesus tinha livrado ou libertado, digamos assim, do poder satânico e que mais tarde, então, reconheceu a obra que Jesus tinha realizado e, perto da sua morte, portanto, muito poucos dias antes da sua morte, e esta mulher, então, veio ungir o Senhor Jesus Cristo com o preço, com aquele bálsamo que tinha comprado, aquele perfume caríssimo, que até em alguns evangelhos é avaliado numa soma muito elevada. Mas esta mulher que Lucas menciona aqui tem algumas particularidades. É isso que leva estudiosos bíblicos, a maioria deles, portanto conservadores, a separar um pouco esta mulher da outra mulher mencionada nos outros evangelhos. E concordo plenamente que aqui seja uma outra pessoa que é mencionada aqui. Embora também num dos evangelhos o homem mencionado, portanto, o homem da casa onde a mulher, deu aquela oferta, se chamasse Simão, tal e qual como Lucas menciona aqui, não é difícil de acharmos que eram pessoas diferentes, porque o nome Simão era muito comum naquele tempo. É praticamente aquilo que corresponde ao nosso João no dia de hoje. É fácil numa cidade, numa aldeia, encontrarmos várias pessoas com o nome de João, ou até, no caso feminino, o nome de Maria.
Trata-se de uma pessoa totalmente diferente aqui. Num dos evangelhos, essa pessoa é mencionada como leproso. Portanto, alguém que tinha sido curado pelo Senhor Jesus Cristo e por isso é que convidou o Senhor Jesus Cristo para a sua casa para estar com ele. Aqui Lucas não menciona que este homem fosse um leproso. Aliás, ele diz que este homem aqui era um fariseu. Portanto, era um homem da elite religiosa daquele tempo e que ouvia falar do Senhor Jesus Cristo e procurava encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Então, num determinado dia, Jesus corresponde ao seu anseio, ao seu desejo e vai à sua casa. E aqui neste texto que Lucas menciona, que está dentro do contexto dos milagres do Senhor Jesus Cristo, portanto, a fama do Senhor Jesus Cristo já era muito espalhada por todos os lados. Ele tinha acabado de curar o servo do centurião, no início deste capítulo 7, e acabara também de ressuscitar o filho de uma viúva. Então, isso trouxe maior popularidade à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a curiosidade daquele homem, daquele fariseu, então, se tornou cada vez maior. E queria mesmo ver Jesus Cristo, talvez para debater com ele, talvez para confirmar se era de facto aquilo que as pessoas diziam ser, e ele procurava então encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. E diz Lucas então, depois de um tempo de reflexão, depois de uma exortação da parte do Senhor Jesus Cristo, aqueles que punham em causa a sua função como Messias, portanto Lucas então vai contar a história aqui. E eu quero dizer aos irmãos que este é um dos textos que explica melhor o poder do Evangelho. Neste texto nós encontramos o poder transformador do Evangelho. Aquilo que o Evangelho é capaz de fazer. Não só aquilo que é capaz de fazer, mas também os resultados que surgem de uma vida alcançada pelo Evangelho. Tudo está nesse relato com a experiência dessa mulher. Mas eu quero convidar os irmãos a começar no versículo 36 e ver aquilo que Lucas diz aqui. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Naquele tempo era muito comum as pessoas organizarem refeições públicas. E também os fariseus não fugiam à regra. Só que esse tipo de festas eram festas abertas. Portanto, a pessoa tinha o seu leque de convidados especiais e normalmente eles convidavam pessoas importantes e entre essas pessoas também eram convidados rabis, portanto mestres, para irem à casa de outros mestres ou de pessoas conhecidas para com eles então cearem e partilharem aquele tempo. E um dos propósitos para esses convites era que essa pessoa importante convidada fosse ali e no fim ou no intervalo da refeição fizesse um discurso. Expusesse alguma verdade e assim partilhasse com aquelas pessoas que estavam à volta da mesa. Por isso é que, na grande maioria, esses encontros eram abertos. Ou seja, a pessoa que organizava o convívio tinha a porta da sua casa aberta, ou do seu quintal. Embora nem toda a gente fosse convidada, oficialmente falando, mas a maioria das pessoas podia lá estar presente, podia espreitar e entrar na festa. Aliás, em muitas culturas é assim que se festeja, não é? Eu vim de uma cultura, por exemplo, em que quando havia festa na casa de alguém, era comum que as pessoas não convidadas oficialmente também estivessem presentes. É claro que não estariam na linha da frente, não estariam à mesa propriamente dita, mas podiam entrar no quintal e alguns até curiosos podiam aproveitar alimentar-se de qualquer coisa ali. Mas eram encontros públicos. Até da parte daquele que convidava, era um privilégio que as outras pessoas soubessem que no dia tal, fulano tinha organizado um grande banquete. Então não admira, pois, que houvesse muitas pessoas não convidadas também estando presentes naquele banquete. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui, noutro pormenor muito interessante aqui. O Lucas diz assim, e convidou Jesus. Mas na língua original, o tempo verbal usado aqui é um imperfeito. Portanto, literalmente seria traduzido, convidava-o. O que mostra que este homem já tinha colocado no seu coração várias vezes o desejo de convidar Jesus. Provavelmente já o tinha contactado, se calhar por alguma razão Jesus não tinha tido tempo de ir à sua casa. Então havia uma curiosidade da parte deste homem. Nós não sabemos as razões que estavam por detrás desse convite,
Mas segundo a conjugação verbal aqui, significa que este homem insistia no sentido de que Jesus fosse até a sua casa. E embora os fariseus fossem os inimigos, digamos assim, declarados do Senhor Jesus Cristo, ele acabou por aceder a esse convite e foi à casa de Simão. E diz o texto bíblico que foi ali para jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. É muito interessante esse pormenor aqui, porque o texto não diz que Simão recebeu Jesus Cristo e lhe proporcionou um lugar especial à mesa. Diz apenas que Jesus entrou naquele dia, era um dos convidados, e ele próprio então ocupou um lugar à mesa. Isso já cria ali, desperta um pouco a nossa atenção sobre a intenção de Lucas ao relatar esse pormenor. E diz então que estando ali Jesus à mesa, subitamente ou de repente, uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Alabastro era um material que era usado, naquela altura era um material mais fino, não é tão parecido com o vidro, porque naquela altura ainda não havia o conhecimento da composição física que veio dar, a composição química que veio dar o nosso vidro atual, mas era um material especial que normalmente era usado para a conservação de perfumes caros, não é? Era resistente e dificilmente era quebrado. Então, quando as pessoas compravam perfume caro, bastava ver o recipiente que continha, que trazia, digamos assim, esse perfume, para deduzirem que aquele perfume era caro. E o texto bíblico diz que essa mulher, então, apareceu ali, aproveitando-se daquela abertura que havia naquelas festas, então ela entrou na casa de Simão, o fariseu. E logo aqui nós vemos um contraste. Não é? E Lucas tem a ideia e a intenção de colocar essa tensão no seu relato. De um lado nós vemos o fariseu, o mais restrito, o mais, digamos assim, duro, o mais relevante em termos da religiosidade em Israel. E do outro lado nós vemos uma mulher que é chamada aqui de pecadora. E segundo muitos estudiosos bíblicos, aqui trata-se apenas de um eufemismo, portanto, uma forma indireta de dizer que essa mulher era uma mulher de má vida. É assim que eram identificadas as mulheres que viviam, digamos assim, da prostituição. E aqui, pecadora significa uma mulher que tinha uma má fama em termos morais. E ela, ao ser apresentada uma mulher da cidade, daquela cidade, e o termo aqui pode significar uma mulher daquela cidade onde a festa estava a realizar-se, mas também pode significar uma mulher conhecida na cidade. Ou seja, era uma mulher cuja fama era conhecida por toda a gente. Toda a gente sabia de que mulher se tratava aquela senhora que entrou naquele dia. E levando então esse vaso de alabastro com unguento. E diz o texto bíblico ainda que, e estando por detrás aos pés de Cristo, portanto, chorava, regando-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Nós sabemos como é que as festas eram realizadas e como é que as pessoas estavam à mesa. E nós já sabemos que eles estão familiarizados com a cultura judaica, sabem que as pessoas não estavam à volta da mesa como nós estamos, que nós precisamos de cadeiras um pouco altas, porque as nossas mesas também são altas. As mesas daquele tempo eram mesas muito baixas, com alguns centímetros apenas. E as pessoas normalmente que estavam à volta da mesa estavam numa forma de sofá meio inclinado, e as pessoas apoiavam-se com o cotovelo esquerdo, portanto, com a cabeça e o tronco mais próximos da mesa, e os pés, que eram descalços na maioria dos casos, ficavam do lado de trás. Então, todas as pessoas estavam reclinadas para a mesa, com o braço esquerdo, com o antebraço esquerdo, apoiavam-se perto da mesa, no sofá, e com a mão direita, então, iam comendo, e todos sentavam-se, portanto, as cabeças para frente e a parte de trás, e as pernas, portanto, os pés ficavam do lado de trás. E era fácil alguém chegar aos pés de alguém, ou para lhe dar um toque, ou para chamar a sua atenção, mesmo que não chegasse à frente da mesa. Essa era a postura, digamos assim, em que as pessoas estavam. E esta mulher chegou, estava profundamente emocionada. Profundamente emocionada. Ela veio com uma intenção.
Ela era uma mulher determinada ali. Ela, quando entrou naquela casa, não prestou a sua atenção em relação a qualquer outra pessoa que estivesse à mesa. A única pessoa que interessava a essa mulher era Jesus. Ela veio com um objetivo traçado. Eu quero ver aquele homem. Eu tenho que fazer alguma coisa em relação àquele homem. E ela não se importou se estava na casa de um fariseu ou não. Ela não se importou se as pessoas a conheciam ou não. A única coisa que interessava aquela mulher era chegar até o Senhor Jesus Cristo e realizar aquele ato que para ela expressava o seu grande amor para com aquela que tinha feito alguma coisa na sua vida. E diz o texto bíblico que ela derramava lágrimas e como chorava aos pés do Senhor Jesus Cristo e não tinha uma toalha com ela, então ela resolveu aquela situação, portanto, pegou no seu cabelo, soltou o seu cabelo para limpar os pés do Senhor Jesus Cristo. E esta atitude também de soltar o cabelo em público era uma atitude mal vista. Nenhuma mulher judia, digamos assim, digna, soltava o seu cabelo. Nem em público na rua, nem numa festa, muito menos numa festa. Portanto, o único espaço, o único momento em que uma mulher podia desatar, digamos assim, soltar o seu cabelo, era na sua intimidade com o seu marido, na sua casa. Mas fora de casa, qualquer mulher, digamos assim, digna, uma mulher de caráter, era logo vista pela forma como atava os seus cabelos. Mas quando aquela mulher, numa casa de outra pessoa, solta os seus cabelos para ungir os pés do Senhor Jesus Cristo, essa mulher estava a correr um risco. No fundo, estava a ultrapassar aquilo que era socialmente recomendável. O que mostra claramente a intensidade daquilo que da objetividade daquela mulher. Ela estava tão interessada no Senhor Jesus Cristo que não se importou com aquilo que as pessoas podiam dizer acerca dela. Ela não queria saber se as pessoas a conheciam ou não. Nós sabemos que era muito conhecida, mas a sua determinação fez com que ela ultrapassasse todos esses pormenores. E o texto continua dizendo o seguinte: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E nós vemos aqui logo a diferença entre a religião e o evangelho. Irmãos, este texto estabelece uma linha divisória, uma linha nítida, diria mesmo assim, uma separação diametral entre aquilo que nós podemos chamar de religião e aquilo que nós chamamos de evangelho. Normalmente a religião é julgadora. O religioso é rápido em fazer julgamentos. O religioso está mais preocupado em ver os pormenores secundários. Mas o evangelho, normalmente quando toca o coração de alguém, o evangelho dirige essa pessoa àquilo que é central, àquilo que importa. Reparem que quando a mulher entrou naquela casa, não nos é dito aqui que ela prestou atenção ao dono da casa. Ela pediu licença, refletiu para saber se a casa era do fariseu ou não. O que importava na vida daquela mulher era encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Mas vejam a atitude aqui do religioso. Ele estava preocupado em alguns pormenores. E ele precipitadamente começou a julgar. E começou a julgar o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai julgar a mulher, mas começa por julgar o próprio Senhor Jesus Cristo. Aliás, ele põe em causa a própria dignidade e a seriedade do Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz, se este fora profeta, podemos deduzir aqui que ele está a dizer, se ele é profeta, como muitos dizem, então ele teria descoberto quem é essa mulher que está aqui. Nem teria permitido que essa mulher o tocasse. Porque é uma mulher pecadora. O facto dele permitir que essa mulher tocasse os seus pés, sendo ela pecadora, isso só prova que este homem não é profeta. É sempre assim a religião. É precipitada no seu julgamento. O religioso é aquele que se acha superior em termos espirituais em relação a todos os outros. E facilmente ele chega e começa a julgar. E muitas vezes isso acontece conosco. Reunimos-nos, estamos todos, mas acabamos por perder o nosso tempo em olhar os pormenores. Alguém sai de um culto, sai de um convívio e começa a dizer, sabe como é que aquele se vestiu? Viste como é que ele estava vestido? Viste os sapatos que trouxe? Reparou na camisa? Reparou na forma como ele se maquiou? Ela se maquiou? Reparaste como é que aquilo? Viste a música? Reparaste naquelas falas? Aquela pessoa que entra com outras intenções, a não ser apenas concentrado no evangelho, ele terá todo o tempo do mundo para reparar nos pormenores. Mas aquela pessoa que tem o seu foco colocado no Senhor Jesus Cristo, só olha para o Senhor Jesus Cristo.
independentemente daquilo que as pessoas podem dizer. É aquela pessoa que entra no culto para prestar culto ao nosso Deus. Ele não quer saber, ele não bate palmas só porque os outros dizem que tem que bater palmas. Ele não levanta os braços só porque toda a gente levanta. Ele não diz amém, porque a quem está a dirigir o culto disse para toda a gente dizer amém. Não, ele diz aquilo que lhe invade o coração, porque ele está ali diante do Senhor Jesus Cristo. E o que importa é prestar culto a esse Senhor. E todas as outras coisas são secundárias. E se nós perguntarmos no fim, reparaste como aquela pessoa se vestiu? Ele é capaz de dizer, nem vi, nem me dei conta. Eu estava tão concentrado em prestar o meu culto ao meu Deus, e a minha alegria era tanta, e se calhar até as lágrimas nos meus olhos, lágrimas de gratidão e de louvor, eram tantos ou tantas que me cegaram os olhos. Eu não pude ver as outras coisas, porque eu estava cheio de gratidão ao meu Deus. E este texto ensina-nos isso, através dessa mulher. O fariseu fez o seu diagnóstico e chegou às suas conclusões. Mas ele esqueceu-se de que estava mesmo diante de um profeta. Muito mais do que diante de um profeta. E diz o texto bíblico, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse. Reparem que o fariseu estava a pensar, estava a dialogar consigo próprio. Ele não disse claramente ao Senhor Jesus que estava a refletir. Se este homem fosse profeta, ele teria descoberto quem é esta mulher. E de repente foi surpreendido, porque estava diante de um grande profeta de facto. E o Senhor Jesus Cristo então disse, Simão, uma coisa tenho para te dizer. E ele prontamente disse, diz-lhe, mestre. Afinal, sou um fariseu? Qual é o problema que o Senhor pode levantar aqui que não tem a resposta da minha parte? Pode dizer à vontade. E o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo é um mestre. Nós temos um mestre por excelência. E ele, quando queria penetrar o coração humano, usava sempre de uma história. Elaborava uma parábola. Ou recontava uma parábola já conhecida, para depois ir ao fundo, ao coração dos seus ouvintes. E ele então, nos versículos 40, 41 e 42, conta uma pequeníssima história. Diz assim, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E essa ilustração é tremenda. E Jesus queria entrar no coração daquele homem, daquele religioso, pronto a julgar os outros. Jesus disse, eu vou-te fazer uma análise aqui, mas vais dialogar comigo. E eu vou calcular, vou medir a tua capacidade de análise. Disse, havia 2 pessoas que deviam um credor. Um homem que tinha emprestado dinheiro. Um devia 500 denários. Nós sabemos que um denário era uma moeda de prata correspondente ou equivalente a um salário diário do trabalho de mãos. Qualquer pessoa, funcionário normal, quando trabalhava, no fim do dia recebia um denário. Portanto, podemos imaginar 500 denários aqui. Não é? Se somarmos, multiplicarmos 300 e tal dias do ano, podemos dizer aqui o equivalente aqui corresponde a praticamente 1 ano e meio. E o outro lhe devia 50. Portanto, se um denário valia 1 dia de trabalho, então 50 denários mais ou menos valem 1 mês e poucos dias de trabalho. E a diferença era abismal. Uma dívida de quase 2 anos, ou 1 ano e meio, e uma dívida de um mês e meio. A diferença é tremenda. Agora, o interessante aqui é que o Senhor Jesus Cristo disse que este credor perdoou a ambos. Tanto aquele que devia 50 como aquele que devia 500, ambos chegaram um dia, não tinham com que pagar e não tinham outros meios de saldar a sua dívida. E aquele credor disse assim, eu perdoo-vos. A dívida está quitada. Já não me devem mais nada. Esqueçam isso. E Jesus perguntou, como era lógico, qual deles amará mais aquele credor? Agora, a resposta deste homem revela um pouco a sua hipocrisia também. Os irmãos repararam aqui no pormenor, versículo 43, diz assim, respondendo-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Os irmãos, a resposta era óbvia aqui. Ele tinha que dizer simplesmente aquele que tinha maior dívida, que o vai amar mais. No fundo, livrou de um grande peso.
Mas ele diz, suponho que é aquele. Eu acho que é aquele que ele devia o preço mais elevado. É como se tivesse alguma dúvida ainda. Talvez ele já soubesse, bom, depois dessa pergunta vem um grande ensino, não é? Este homem está a revelar-se de facto um grande mestre. E o Senhor Jesus Cristo continuou. Respondeste bem, ou julgaste bem. É sempre assim. O religioso é aquele que, teoricamente, sempre se revela um grande teólogo, não é? Parece que tem sempre as respostas bem certas nas avaliações que faz. E Jesus aqui acaba por reconhecer, o nosso Senhor é maravilhoso. Eu acho isso, mesmo quando ele lidava com uma mulher, lembram-se daquela história do encontro com a mulher samaritana? Mesmo sendo uma mulher daquela vida, que tinha trocado homens na sua vida, que esperava encontrar significado na sua vida, trocando de homens, mas quando aquela mulher acertou em alguma resposta, quando disse, não tenho marido, Jesus disse, disseste bem. E se Jesus fosse um religioso, não encontraria nenhuma coisa boa baseando-se na vida que aquela mulher levava. E ele, mesmo sabendo da hipocrisia que ele diz a Simão, julgaste bem. A tua avaliação é correta. O teu diagnóstico é correto. Embora começasse com suponho que, mas chegaste à verdadeira conclusão. Agora ele não se importava. E o nosso Senhor era extraordinário. Está na casa de Simão. Podemos dizer assim, religiosamente tinha que se portar bem, porque está a falar com o dono da casa, mas ele sabia que havia um problema grave no coração daquele homem. Então, depois da resposta de Simão, Jesus volta-se para a mulher e disse a Simão, e isso é curioso aqui, porque ele continua a falar com Simão, mas ele, depois de dizer a Simão, julgaste bem, voltou-se para a mulher. Um bom mestre faz isso. E nós podemos imaginar a atenção de Simão, não é? Ele deixa de olhar para ele, olha para a mulher, e Simão devia estar ali com as suas antenas todas ligadas a tentar saber o que é que vai acontecer. Será que é desta que este homem vai descobrir quem é esta mulher? E Jesus começou a fazer uma descrição interessante aqui. Diz assim, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com o bálsamo, ungiu os meus pés. Jesus disse, olha, tu sabes muito bem aquilo que se faz quando se convida alguém. E naquela cultura era assim. Quando convidávamos alguém, quando as pessoas convidavam alguém especial, havia alguns passos que mostravam a essa pessoa que era bem-vinda àquela casa. Assim que o convidado chegava, normalmente era colocado um balde com água para que a pessoa lavasse os pés. A maior parte das pessoas andava a pé. Então era o primeiro sinal de que tu és bem-vindo à nossa casa. E aquelas pessoas que tinham algumas condições, que tinham servos ou escravos, ou pessoas, funcionários domésticos, digamos assim, então era um funcionário, um servo que ia até o visitante e limpava ou lavava os pés daquele homem e depois os limpava com a toalha e assim então o homem entrava em casa. Depois havia, o dono da casa também fazia um outro gesto, digamos assim, beijava a pessoa. Não é? Beijava a pessoa na testa, que era um beijo de boas-vindas. Significava que aquela pessoa era bem-vinda. E havia um óleo que era colocado sobre a pessoa também. Depois daquelas viagens debaixo do sol, pele seca, havia um óleo especial. Alguns dizem que um óleo perfumado para aquela pessoa que vinha de viagem, transpirado, etc. Então eram todos sinais de que essa pessoa era bem-vinda em casa. Depois então a pessoa entrava em casa e depois era colocada à mesa e o dono de casa servia a pessoa enchendo a sua taça como um convite à refeição. E Simão não tinha feito nada disso. Embora ele convidasse o Senhor Jesus Cristo, mas todo o relato mostra que Simão não dirige nenhuma palavra ao Senhor Jesus Cristo. Ao longo do relato, Simão não diz nada. Normalmente, quando o convidado é especial, o dono da casa faz tudo para ter uma conversa com o seu convidado especial. Mas nada é dito aqui. O que significa que Jesus entrou naquele dia, respondeu ao convite do fariseu, mas o fariseu simplesmente o ignorou. Provavelmente estivesse apenas à espera do momento de debate teológico, mas não era um convidado especial. E Jesus faz questão de dizer ao fariseu tudo isso. E diz que tu não fizeste todas essas coisas, mas esta mulher,
que não é dona da casa, fez tudo isso que um anfitrião deve fazer em relação ao seu convidado. Ela lavou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou os meus pés não com uma toalha, mas com os seus cabelos, e não somente ela não me deu óleo, não me ungiu com óleo, que era um produto menos caro, digamos assim, mas com um produto extremamente caro, com um bálsamo. E Jesus então conclui: por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. É muito interessante o que Jesus está a dizer aqui. Ele diz que os pecados dessa mulher eram muitos. E reparem que Jesus não ignora a vida que essa mulher tinha tido. Ele acaba mesmo por enfatizar que esses pecados eram muitos. Mas por muitos que fossem, esses pecados foram perdoados. E há um problema que se levanta aqui. Quando lemos esse texto, podemos concluir assim: então o que o Senhor Jesus está a dizer é que esta mulher amou tanto, e como consequência do seu amor, então ela foi perdoada. Essa é uma conclusão errada. Porque se chegarmos a essa conclusão, então estamos a contradizer tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre a salvação. O amor desta mulher não é a causa do perdão. O amor desta mulher é a consequência do perdão. Ou seja, esse amor que essa mulher apresentou aqui e mostrou aqui é fruto de um coração perdoado e transformado. Nós não sabemos quando é que essa mulher se converteu. Quando é que ouviu o Senhor Jesus Cristo e a sua vida foi transformada e ela se sentiu perdoada pelo Senhor Jesus Cristo e aceite. E aquilo trabalhou no coração dela. E ela procurou uma ocasião para se encontrar com aquele que tinha transformado a sua vida, para expressar a sua gratidão. Amados, é isso que faz um coração transformado. Quando o Evangelho toca um coração, ele leva necessariamente ao perdão, à gratidão, aliás. E a gratidão, ou seja, a dimensão da gratidão é diretamente proporcional à consciência do perdão. A dimensão da gratidão que alguém expressa é diretamente proporcional à consciência do perdão. Amados, só agradece, só louva a Deus, só exalta a Deus, só coloca Jesus no centro da sua vida, aquele que reconheceu a sua própria tragédia anterior. Aquele que reconheceu que foi amado e agraciado por Deus. E esta mulher que apareceu nesse dia específico foi uma mulher que tinha chegado à conclusão de que os seus pecados tinham sido perdoados. E ela gastou essa soma, nós não sabemos quanto é que ela gastou, mas o facto é que ela trouxe o melhor para o Senhor Jesus Cristo. E ela apenas queria cumprimentar ou pelo menos expressar a sua gratidão diante daquele que o tinha salvo. E diz então o Senhor Jesus Cristo que aquele a quem se perdoa, muito ama. Mas aquele a que pouco se perdoa, pouco ama. O que mostra claramente que aquele fariseu, cheio de si, não tinha sido perdoado. Por isso é que não sabia valorizar quem estava diante de si. Contrariamente àquela mulher que expressou aquela gratidão, simbolicamente, através daquele perfume caríssimo, era uma mulher que mostrava o estado do seu coração. Então disse a mulher, depois de falar com Simão: perdoados são os teus pecados. Aqui a nossa tradução em português não é correta, porque diz perdoados são os teus pecados. No original o verbo está no perfeito. Perdoados foram os teus pecados. O que é consistente com o ensino bíblico. Ou seja, aquilo que estava a acontecer, aquilo que Jesus estava a afirmar naquele dia, era apenas um resultado. E o perfeito mostra uma ação realizada no passado, mas que tem efeitos até o presente. No fundo, Jesus estava a dizer: já foram pecados e continuam perdoados os teus pecados. Mas ele queria que esta afirmação ficasse bem clara diante do fariseu que estava diante de si e também dos outros. E quando ele proclamou ou declarou o perdão dos pecados desta mulher, isso criou um problema ali. E era natural que criasse. Diz o texto bíblico que os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Aquele convidado desconhecido que estava ali à mesa era muito mais do que um profeta. Era o próprio Deus.
cuja autoridade pode perdoar pecados de seres humanos como nós. É isso que o Evangelho é. É isso que o Evangelho faz. E o Deus do Evangelho é o Deus de perdão. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aquela mulher que entrou ali, descrita como pecadora, e aqueles religiosos que a julgaram, começando pelo próprio Simão, que não tinham visto que o coração daquela mulher já tinha sido transformado, ouviram essa palavra final da parte de Jesus: vai-te em paz. É sempre isso que o Evangelho faz. Quando toca um coração, ele produz amor, ele produz gratidão, e ele faz com que o pecador perdoado vivesse em paz com o seu Deus, mas também em paz com os outros. É essa a diferença entre a religião e o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo trouxe. Que essa mensagem possa tocar os corações daqueles que nos estão a acompanhar. Se a tua vida ainda não foi entregue ao Senhor Jesus Cristo, entregue-o hoje, porque experimentarás uma alegria indizível e a intranquilidade que invade o teu coração hoje transformar-se-á numa paz perpétua. Aquela mulher recebeu essas palavras, ouviu essas palavras finais, que a sua fé a tinha salva. Reparem que não é a fé propriamente que salva, é o Senhor Deus que salva, é Jesus que salva, é Jesus que perdoa. Mas a fé daquela mulher foi o instrumento pelo qual ela recebeu essa graça. E ela pode voltar para a sua casa, independentemente do julgamento dos outros, perdoada. E ela viu que o seu Senhor, aquela que tinha perdoado os seus pecados, que tinha mudado a sua vida, tinha recebido também a sua oferta. Que Deus nos abençoe. Que Ele, de facto, nos mostre o que é o Evangelho e quais são as consequências do Evangelho na vida de alguém. E que as nossas vidas também possam transparecer esse poder do Evangelho. Vamos então terminar o nosso culto a Deus, cantando e louvando ao nosso Deus, proclamando que nós fomos salvos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Remido, eu fui salvo. E foi o amor do nosso Deus que nos salvou. Então vamos cantar e assim terminaremos o nosso culto a Deus. No
nós agradecemos a Deus pelo seu grande amor e que Ele de facto nos abençoe e que renove a nossa fé nele, aqueles que já lhe pertencem e aqueles que ainda não encontraram este Salvador maravilhoso, aqueles que ainda não entenderam a profundidade deste Evangelho tão maravilhoso. Que hoje seja o dia da salvação. Aquela mulher, apesar daquela vida que levava, encontrou-se com o Salvador, aquele que perdoa. E ele viu a sua vida transformada e mudada. Passou a ser uma vida de gratidão, uma vida de amor, uma vida de serviço. E que esta seja a nossa realidade também. Vamos terminar esse nosso momento com a palavra de oração. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Oh Pai, obrigado pelo Evangelho da salvação. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela forma como tu nos recebes, apesar daquilo que nós somos. Oh Pai Santo, obrigado pela obra que tu continuas a realizar em cada um de nós, fazendo de nós vasos de bênçãos nas tuas mãos. Homens e mulheres redimidos, transformados, para serem agentes do Evangelho, para proclamarem essa mensagem maravilhosa da salvação. Obrigado pelo tempo que nos deste de culto. Obrigado por este domingo. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado pelo privilégio de podermos, mesmo distantes uns dos outros, podermos cultuar-te em comunidade. Nós te agradecemos, nós te adoramos, nós te louvamos e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Terminamos assim o nosso culto e teremos esse tempo de ouvirmos o pós-lúdio que será tocado e estaremos em espírito de oração agradecendo a esse Deus maravilhoso, o Deus da salvação, o Deus do Evangelho que traz o perdão a cada um de nós. Amém.